Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tony Montalvão, o Endrigo entrou para falar do Galo enquanto você não estava conosco. Teve gente aqui falando, pô, você assustou o Tony vai fugir. Vai nada, eu avisei que não ia. Denilson Rafaini, um abraço ao Denilson, mandando um abraço à galera aqui. Marcos Araújo de Campana ligada, o Cristiano Cícero, o pessoal de Antônio Coca, Fábio Dorta, a galera de Dourados em peso ligado. Ô, Tony, seguinte, vamos começar do começo, né? Você chegou em Mato Grosso do Sul em 2015 via Itaporã, numa época que o Itaporã tinha cometido uma atrocidade pro futebol, né? E eu falo muito tranquilamente porque a gente já sabia onde ia virar. Em 2014, para quem não lembra, o Ceni era o dono da vaga na Série D. O Ceni não foi para o campeonato, abriu mão, já estava naquele processo de encerramento de atividades. O vice-campeão era o Naviraense, que também não quis ir, e o Itaporã quis ir, que era o terceiro colocado. Na época, o Daniel Medeiros foi o gestor da equipe, atrasou salário, inclusive Denilson Rafaino, que está na escuta, era o treinador desse time na Série D. O time fazia a campanha decente, entregava o possível diante de todas as dificuldades. Itaporã foi punido pela CBF, e aí você, no ano seguinte, acabou chegando e foi campeão da Série B, inclusive tirando o Aquidauanense, que era um dos favoritos, e campeão na última rodada, era um quadrangular final, o Operário jogava por empate para ser campeão, não foi campeão, e o Itaporã ganhou, se não estou enganado, do Maracaju na última rodada e foi campeão. Por que você escolheu vir para Mato Grosso do Sul, vindo de São Paulo? E por que a entrada pelo Itaporã diante dessa situação que o Itaporã tinha, Tony? Na verdade foi assim, Thiago. Eu era gerente de futebol do Batatais na Copa Paulista de 2014 e eu corri atrás de toda a parte financeira para poder pagar salários, alimentação, e eu vi que o dinheiro não chegava para pagar os salários dos jogadores, a alimentação não estava sendo bem feita. E logo em seguida eu saí e fui para o comercial de Ribeirão Preto. E na época era a Série A2 do Paulista, e também disputava a Copa Paulista, da Série A2 do Campeonato Paulista, e disputava também a Copa Paulista. E a mesma coisa, né? E eu tive uma conversa com o Pedrão, que foi aquele atacante que jogou no Barueri, que fez sucesso no Barueri, e ele tinha jogado tanto em Ponta Porã como no Biratã, aqui no Mato Grosso do Sul. E ele me falou de como que era o futebol aqui, que se eu viesse para fazer um trabalho como eu estava fazendo nos clubes lá de São Paulo, eu poderia ter sucesso. E um dia, conversamos no domingo, na segunda-feira nós chegamos aqui no Mato Grosso do Sul e eu fui conhecer o Joaquim Soares, o presidente do Biratã. Foi em 2015, foi quando estava começando o campeonato estadual da Série A. Chegou aqui, estava aquele pessoal que falava que era português, que na verdade depois a gente descobriu que os caras não eram português, coisa nenhuma, era um angolano que morava em Guarulhos. E falou que ia investir 500 mil euros, e eu comecei a ver um monte de coisa errada e fui tentar alertar o Joaquim, só que o Joaquim estava meio preso sobre contrato com esse pessoal. E eu falei, já que eu não vou ter autonomia para falar nada, não vou me escutar, eu vou procurar algum clube para trabalhar. E nisso o pessoal que já tinha jogado que estava no Biratã, que era o Thiago Faria, o Buru, falou para mim do Itaporã. Eu fui até Itaporã, chegou lá, conversei com o Johnny Lima, que era o presidente na época até que teve essa situação da punição da CBF por ter desistido da Série D. Conversei com ele, perguntei para ele o que precisava, ele falou que tinha uma dívida na federação, falou também que tinha uma dívida local na cidade, eu me propus a acertar. Ele falou, se você acertar eu passo o clube para você como gestor. Passou para mim, paguei a conta na cidade, paguei a conta, tinha 2 trabalhistas, paguei também, e paguei as despesas da federação. Aí estava tudo certo, no arbitral ele faltou, não foi para o arbitral como presidente. Aí eu falei para ele, não, agora eu não quero mais ser o gestor, eu quero ser o presidente, porque se eu pago tudo, você nem na reunião não vai, então eu não posso ficar colocando dinheiro para perder. E nós montamos na época, não sei se vocês recordam, um time que era, apesar que a Série B aquele ano foi muito forte, e nós montamos um time de nível de Série A. E foi assim que eu cheguei no Mato Grosso do Sul. Conversando com Tony Montalvão, presidente do 7 de setembro,
Ô Tony, eu lembro, se eu não estou enganado, o Biratã caiu com o Ney César na reta final, né? E o Ney César foi o seu técnico escolhido para a Série B, com aquele elenco. Eu queria que você falasse dessa relação do Ney César, porque ele veio a trabalhar com você em outros clubes. Aliás, o Cláudio Severo da Rádio Sport Mestre divulgou que o Ney César deve ser o técnico que você tem para a Série B. Você pode até falar sobre isso, se ele vai retornar. E se houve alguma pendência do time do Itaporã, alguma pendência do time do Itaporã quando foi a Série A, e por que você desistiu do Itaporã? Então, o Ney César foi cogitado, sim. Eu até conversei com o Cláudio sobre o Ney na Série B, mas o Ney tem um contrato, está uma confusão com ele lá no Interporto, que o pessoal não paga, essas coisas. Eu também não posso ficar preso na dependência dele. Eu tenho que já fazer uma programação, porque você sabe que a Série B aqui ela é curta e você tem que fazer um planejamento para não errar. São 2 vagas muito preciosas para você subir para a Série A e você não pode errar, porque se você gastar o dinheiro e não subir, não adiantou de nada. Então, não podemos também ficar na dependência do Ney. Eu já converso com outros nomes, vou dar preferência até para o Leal mesmo, dependendo do que ele fizer na Série B, no Sub-20. Ainda vamos contar com os jogadores também, que a gente quer contar com a maioria dos jogadores do Sub-20. Então, a preferência hoje está para o Leal. O Ney tem essa situação para resolver lá. Já trabalhei com o Ney, somos campeões juntos no Itaporã. Tivemos uma passagem também juntos no 7, sem sucesso, mas trabalhamos juntos. O Ney é um cara honestíssimo, um cara que conhece. Um cara que aqui no Mato Grosso do Sul já foi campeão algumas vezes, já teve acesso algumas vezes, isso aí conta muito. Mas eu também não posso ficar no meu planejamento estagnado por causa de um problema que ele tem que resolver no Interporto. E motivo da desistência do Itaporã, por que você acabou deixando o Itaporã? Na verdade, quando eu vim para cá, eu queria vir para Dourados. Tive uma proposta, na época, uma conversa até para ir para o Operário antes de ir para o Itaporã. Na época eu não conhecia o Estevão não me conhecia, não deu certo. E eu aceitei ficar no Itaporã mesmo. Mas a vontade era permanecer na cidade de Dourados. E quando eu vim para Dourados, foi uma situação que teve uma reunião comigo. Essa daí eu prefiro não falar mesmo os nomes, mas me prometeram 150 mil por mês para tocar o time na Série A. E um dinheiro que nunca veio R$1. Tanto que a gente fala muito sobre estadual. Sobre estadual não teve... as trabalhistas foram da série do brasileiro da Série D. A Série B a gente controlou muito bem, foi muito bem a Série D, ficou uma ou outra só pendência, mas nada que depois a gente acertou. Mas as trabalhistas que tem hoje é da série D. E eu aceitei vir para o 7 por causa da estrutura que o 7 tinha, de centro de treinamento, uma cidade maior. E na época o prefeito da cidade de Itaporã era o Wallace Milfonte, que quando eu disputei a Série B ele não me prometeu nada, ele nem mal sabia que a gente ia tocar o clube. O acordo todo, eu tenho um contrato que foi prometido, a cozinheira, ajudante de cozinheira, ônibus, foi prometido uma série de coisas através do Johnny Lima, que era o presidente do clube. Nada disso foi cumprido. Nós que pagamos a cozinheira, auxiliar, ônibus para viagem, ônibus para treinar. Inclusive o ônibus teve um problema, que eles colocaram um ônibus rural para a gente fazer treino. O ônibus teve problema de parte elétrica. Eu paguei a parte elétrica. 15 dias depois o ônibus sumiu, daí a gente nunca mais usou o ônibus. Quer dizer, então, tudo que foi prometido para a gente não foi cumprido em Itaporã. E quando a gente subiu para a Série A, aí sim o prefeito me chamou para uma reunião, fiz 3 reuniões com o prefeito, e quando estava já prestes a começar a Série A, ele não cumpria com nada, não abria mais as portas, daí eu peguei e falei, não, então eu vou ficar só no 7 e vou, fechar o Itaporã. Foi umas coisas que eu também errei muito, porque eu jamais deveria ter feito uma parceria para levar meus jogadores também para o misto, porque chegou lá o misto ia entrar com toda a estrutura e a gente ia entrar com alguns jogadores, alimentação. Chegou lá, não tinha casa, era uma casa que eu falar para você, era era uma casa abandonada,
abandonada, nós tivemos que mandar limpar a casa, pintar alguns quartos, colocar chuveiro, colocar torneira, colocar cama, colocar colchão, geladeira, televisão, não tinha nada na casa. Material, a gente teve que usar o material do set com o material de cima do misto até fazer a camisa para os jogos. Madrugadão, que era o estádio, não estava em condições só tinha condições de treinar no campo, o resto não tinha condições. Então tudo que prometeram, isso aí foi um erro que eu fiz, jamais, eu fui querer fazer uma coisa de camaradagem com o presidente da federação, que daí depois o presidente também, ele não teve, como controlar as coisas, porque já não era mais o pessoal que a gente tinha feito acordo, foi daí quem assumiu lá foi o Gerson, e a partir do momento que o Gerson assumiu o misto, ele não fez nada do que o Cesário tinha feito o acordo, ele não escutava mais o Gerson, o Miro estava no estado cuidando da saúde dele, também não podia ir, mas o Gerson ele fez tudo ao contrário do que foi falado. Então, jamais eu errei, não deveria ter ido, até porque eu tive que tirar dinheiro do set para colocar lá, uma coisa que eu não faria nunca mais na minha vida. E coisa também de camaradagem no futebol em geral, não é no Mato Grosso, em geral, isso aí não existe, sabe? Você tem que respeitar os seus adversários, mas você não pode dividir uma coisa que você tem para fazer um clube forte para ter dois, ainda mais disputando a mesma divisão. Exatamente, inclusive na época eu dizia como seria caso o Misto e 7 de setembro se encontrassem, né? Nós vimos agora a situação da Salernitana na Itália, em que a federação deu um prazo para haver a troca do dono, porque o dono da Salernitana é o dono da Lazio. Então haveria, obviamente, um conflito de interesse. Caso isso ocorresse, acabou que o Misto acabou sendo rebaixado, o 7 foi campeão naquele ano. Tony, um abraço aqui para o Fagner, ex-jogador do Comercial e do 7 de setembro, que mandou a sua pergunta. Já vou repassar ao Tony. Sérgio Pavão, ligado também. Kaline Caetano, um beijo pra Kaline. Foi fisioterapeuta do 7 de setembro, tem uma relação com o Tony, já. Vou tocar no assunto também da Kaline nos tempos de 7 de setembro. Galera tá chegando, obrigado pelo carinho da audiência. Tony, o João Francisco Marçal afirmou pra mim por várias vezes que há uma pendência sua com ele dessa passagem do misto. Eu não sou cobrador de ninguém, tá? Quero deixar bem claro aqui. Manda pergunta, eu mando pro ar. Eu não sou Ministério do Trabalho. Mas o João Francisco Marçal falou, eu não estou cobrando, estou perguntando. Se o Marçal acha que tem para receber, e se tiver mesmo, tem que ir na justiça. Isso aí é muito tranquilo. Mas há essa pendência com o ex-treinador do misto, ô Tony? O João Francisco Marçal, já conheço ele desde 1997, na época do Nacional Atlético Clube. Na época que eu tentei me aventurar como jogador de futebol, estava no Bragantino, saí do Bragantino e fui para o Nacional e quase virei um atleta do atletismo, porque ele só me colocava para correr em volta do campo. E o Francisco Marçal, primeiro que não foi eu que contratei ele, porque meu treinador era o Ney César. Quem mandou o Ney César embora foi o Gerson, e quem contratou o Francisco Marçal foi o Gerson. E, inclusive, eles trouxeram outros jogadores que foi sem conversar comigo. Então, quem tem que pagar é o misto e quem é o responsável é o presidente que contratou ele. Só para deixar claro, então, quando você foi para o misto, você foi com a promessa de levar jogadores que você não iria utilizar no 7 de setembro, se é isso que eu entendi. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas a responsabilidade estrutural e salarial era toda do misto, é isso? Na verdade, assim, os jogadores do Itaporã, que eu tinha desativado o Itaporã e não queria deixar os jogadores desempregados. Vi uma oportunidade de colocar os jogadores em algum lugar para não deixar desempregado, como o Ney César e a comissão técnica. E coloquei eles no misto. Como chamar? A folha salarial desses jogadores que eu levei era minha responsabilidade e da comissão técnica que eu levei, como alimentação e moradia. Isso era da minha responsabilidade. Agora, jogador, comissão técnica, o que eles fizessem acima, ainda mais sem me consultar, nunca seria da minha responsabilidade. Tudo bem. E eu pergunto se é o menor problema, porque toda vez que há uma parceria,
todo mundo deveria vir a público e tornar isso público para que ninguém cobre ninguém de maneira errada, né? Mas infelizmente muitas coisas não são feitas claras, principalmente lá em Três Lagoas, né? Visto que já tem 18 times em Três Lagoas e a coisa não vai para frente. Então tá aqui o Tony, obviamente, quem em Três Lagoas se sentiu ofendido, quiser falar, o espaço, como de praxe aqui, vai ser aberto democraticamente. Tony, aí 7 de setembro. Você queria ir para Dourados, como você já falou, obviamente, Dourados cidade maior, pujante, comercialmente falando, muito mais atrativo. Teve essa promessa que você falou que não foi cumprida. E o 7 de setembro, que todas as temporadas vinham brigando contra a Degola, pela permanência na primeira divisão, de repente vira a chave. E você escolheu Chiquinho Lima como treinador, como comandante desse barco para caminhar. Chiquinho vinha de ser auxiliar técnico do Cláudio Roberto no Águia Negra. Aí ele foi vice-campeão estadual 2014 pelo Águia Negra, perdendo do Ceni, ficou no ano seguinte, caiu precocemente para o Comercial no mata-mata. O Águia Negra foi o melhor time da primeira fase e aí veio para o Operário. Muita dificuldade, estava no início da gestão do Petralas, né? O Operário acabou com 13 jogadores. Teve a situação do acesso, aquela situação da camisa, assumiram com as camisas, a rusga dele com o Petralas. Primeiro, por que você escolheu o Chiquinho e se no jogo do acesso do Operário em Rio Brilhante, o Chiquinho já era técnico do 7, só não tinha se desvencilhado do Operário? Não, no jogo foi contra o Maracaju, né, que teve esse negócio da camisa, não foi? Foi contra o Maracaju. E acho que eles empataram com o Maracaju nesse jogo e teve o problema das camisas, mas o Chiquinho não era o técnico do escolhido ainda pelo 7, nada. A gente foi fazer isso aí logo após o campeonato. E eu escolhi o Chiquinho por ser um jovem treinador, capacitado, estudioso. Como treinador, sabe, não tenho nada que falar. Muito bom treinador, estudioso. O problema do Chiquinho é que quando está ganhando, eu ganho. Quando está perdendo, quem não presta é os jogadores e a diretoria. Então, como ele falou também que logo no começo dessa época que ele deu uma entrevista para você e ele falou que faltou foi comando, uma gestão melhor no 7. Faltou mesmo. Porque se eu fosse um ótimo gestor, como eu já falei algumas vezes para você, que administrativamente eu fui péssimo. Esportivamente eu fui bem no Mato Grosso do Sul, mas administrativamente eu fui muito mal. Fui muito mal mesmo. E se eu fosse um ótimo gestor desde o início, ele não teria passado do segundo jogo. Ou eu não teria nem contratado ele. Palavras fortes. Palavras fortes do presidente do 7 de setembro sobre Chiquinho Lima. Há alguma rusga pessoal sua com ele? Em algum momento, onde essa rusga ocorreu, se foi por conta dessa declaração que ele deu, que você acabou de citar, e se em algum momento ele fará parte dos seus planos, não no 7, ou independente do 7, no clube que você estiver? Eu vou falar para você, isso aí já foi naqueles jogos da Série D contra o Fluminense de Feira de Santana, tudo começou ali. E inclusive teve um último jogo que nós fomos eliminados, perdemos 2-0 no Douradão. Ele chamou todos os jogadores na cabine que eu estava, e foi falar para os jogadores que eu tinha já pedido rescisão dos jogadores, tudo. Como que eu vou pedir rescisão se eu tinha, interesse na classificação do meu time? Então, e sobre futuro com o Chiquinho, comigo. Em time que eu for o presidente ou o gestor, ele não trabalha mais. Eu não trabalho mais com o Chiquinho. Agora, eu não vou falar que nunca mais vou trabalhar com ele. Vai que o meu time do coração, o Corinthians, me contrata e vai me pagar 500 mil e ele é o treinador, não tem problema. Eu vou ter que ficar, mas estando à frente de um projeto, o Chiquinho não trabalha mais comigo. Tá. Aí, Chiquinho Lima, então, onde o Tony for o mandatário, não trabalha mais com o Tony Montalvão. Palavras do presidente do 7 de setembro. Tony, eu disse várias vezes que o 7 montou um time bom, incontestavelmente, mas muito caro. Muito caro, principalmente para a realidade do nosso futebol. Eu tive a oportunidade de ver, através de jogos que fiz, vários jogos no Douradão, que aquele time de 2016, se eu estiver mentindo ou informando errado, você corrija,
Os jogos que tinham um bom público, você passava o borderô, que é a bilheteria, como pagava de bicho para os jogadores. Você pagou demais para um time bom, mas que não valia tanto, Tony? Na verdade, eu vou falar para você, tanto, mesmo falando tudo isso aí que eu falei do Chiquinho, na época, no estadual, eu acho que eu tinha uma das melhores comissões técnicas que eu já trabalhei. O elenco, para mim, falar para você, fica entre entre os 2 ou 3 melhores elencos dos últimos 10 anos do Mato Grosso do Sul. Eu acho que o Águia Negra de 2015, o Comercial de 2015 foram também uns elencos muito bons, mas fora isso aí eu acho que o 7 foi um dos melhores dos últimos 10 anos, ou pelo menos desde que eu estou aqui e depois mesmo indo embora, mas acompanhando, porque eu acompanho o futebol do Mato Grosso do Sul. Eu estou longe, mas eu sei de coisas às vezes que acontecem, até comento com você coisas que eu sei nos bastidores, porque me passam. E eu não me arrependo de ter pago, de ter montado aquele elenco. Aquele elenco, para mim, eu falar a verdade, a gente tinha confiança nos jogadores. O único problema foi que eu fiz uma coisa que eu não deveria ter confiado. Sabe, esperado uma promessa que não estava no papel, que foi num churrasco na casa de um vereador aqui de Dourados, onde tinha mais ou menos umas 75 pessoas, incluindo as pessoas da imprensa de Dourados, que são testemunhas desse churrasco. E primeiro mês o dinheiro já não veio. Segundo mês o dinheiro não veio. O único dinheiro que veio, ainda bem que não foi colocado na minha mão, foi colocado na frente dos jogadores, dentro do vestiário, foi quando a gente eliminou por o empate de 0-0 o Operário. Quer dizer, fora isso, eu nunca recebi. O único dinheiro que eu recebi aqui foi de uma empresa de combustíveis, foi em 2016, no Brasileiro, 50 mil reais que foram repassados para pagar os jogadores, para juntar com a bilheteria para poder pagar os jogadores. Eu nunca tive ajuda assim de falar, o Tony está pegando muito dinheiro, uma administração porque pegou dinheiro público ou dinheiro dos patrocinadores e não pagou nada. Isso aí, sabe, o meu erro foi má gestão de ter deixado à vontade e as pessoas fazendo o que queriam. 10h50 em Campo Grande, 11h50 em Brasília, nós estamos entrevistando de maneira exclusiva Tony Montalvão, sem censura. Um abraço ao Anderson Ramos, excelente entrevista, dê um abraço ao Tony, o Pavão também abraçando o Tony, Tafarel Nunes em Bela Vista, ouvindo através da Rádio Futebol na Canela, nos aplicativos e obviamente vai repercutir no TNG Informa, TNG Informa em Bela Vista. Ô Tony, a Kaline, que está na escuta, inclusive lá em São Paulo, beijo para a Kaline, para a filhota dela, para a família dela, uma das poucas mulheres, principalmente até você vir, que trabalhou no futebol. Ela disse que tem uma história muito bacana com você, por isso que você a trouxe. Eu queria saber, como que é essa tua relação com a Kaline, a pendência com ela e com a comissão técnica, essa campeã, e uma pergunta muito importante, Tony. E eu gostaria que você fosse extremamente franco como você está sendo. A Kaline sofreu algum tipo de assédio de qualquer pessoa dentro ou fora do 7 de setembro no tempo que ela foi fisioterapeuta? Eu conheço a Kaline antes de eu vir para o Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos juntos lá no Batatais. A Kaline é uma profissional, falar para você, exemplar. Acho que ela já até trabalhou no São Paulo, no Corinthians, se eu não me engano. Ela teria que estar trabalhando num clube grande, ou ter a clínica dela, que eu acho que ela já tem a clínica dela. É uma fisioterapeuta que estudou muito. É uma pessoa que eu falo, é do tipo da pessoa que eu precisava lá na minha clínica que eu tenho em Portugal. Porque ela resolvia tudo, ela trabalhava desde do profissional até a base, porque o Batatais tinha base. E temos uma pendência com ela, como agora eu estou tratando de tudo isso aí diretamente com o juiz trabalhista da segunda vara do trabalho de Dourados, Dr. Márcio Alexandre. Já tive 2 reuniões com ele, já passei para ele passar para as pessoas, para as partes interessadas a nossa proposta. Espero que as pessoas aceitem por causa de uma coisa, Thiago, não adianta elas falar que quer receber em 5 vezes se a gente não tem condições de pagar em 5 vezes. A gente passou uma proposta isso você sabe que a dívida trabalhista do 7 hoje não é pequena. Ou a gente
faz na programação aí como chama, do parcelamento, ou a gente não vai conseguir, aí vai continuar sem receber e atrapalhando o nosso trabalho para poder desenvolver e continuar ganhando dinheiro para poder pagar essas pessoas. O interesse é pagar todo mundo. Fizemos a proposta, esperamos que todo mundo aceite. Acho que dia 19 tem uma audiência, como chama, coletiva. Uma boa parte das pessoas já aceitaram. Já até conversei com alguns jogadores, já aceitaram. Então, dia 19 a gente vai ter uma definição, ou da grande maioria, ou de todo mundo. Eu espero que seja de todo mundo. Mas a Kaline foi uma grande, como chama, profissional, entende muito bem. Trabalharia de novo com ela, se ela também quisesse. Mas sobre esse negócio de assédio, eu fiquei sabendo, sabe? Ela mesma me relatou. Só que eu não posso falar a público, porque eu também não, sabe, às vezes eu ia no jogo, mas eu não ficava no hotel junto com a comissão, com a delegação. Eu teve uma época lá que a comissão técnica falava para mim que ia me blindar dos jogadores, para os jogadores não ficar pedindo as coisas para mim. Foi uma outra coisa que eu errei. Eu devia ter como chama, contato com os jogadores, mais contato com a comissão técnica, porque isso aí foi um jeito da comissão técnica atrair os jogadores para eles e me colocar como a pessoa ruim da situação. Ô, Tony, você teve a conversa com a outra parte que teria assediado a Kaline ou nunca houve essa conversa? Quando ela me falou essa situação, eu coloquei. E a pessoa falou, como chama, desmentiu. Só que como ela já estava indo embora, a gente não levou isso à frente. Mas eu sei que eu trabalhei com ela no Batatais, já conhecia a Kaline há muito tempo antes de chegar no Mato Grosso do Sul, e eu sei que por onde passou, ela sempre foi uma pessoa respeitada nos clubes. E aqui foi a primeira vez que aconteceu. E eu vou falar para você, sinceramente, eu acredito na palavra dela. Ô Tony, e só para deixar bem claro também, né? Ela iria sair do clube de qualquer maneira, né? Não foi esse fato que levou ela a sair. Ou também você acredita que tenha levado ela a decidir a não continuar? Eu acho que ela se sentiu desrespeitada e pediu... Foi uma das coisas que fez ela sair do clube, que mais agravou foi isso. Porque pelo trabalho dela, não. O trabalho dela era uma fisioterapeuta que a gente queria que ela continuasse. O Fagner, jogador campeão pelo 7 de setembro, ele manda aqui a pergunta para você, Tony. São 10h55, nós estamos ao vivo, tá? Não é nada gravado. Tô ao vivo, 11h55 em Brasília. Tony foi presidente do 7, onde fui campeão. Aliás, ele é ainda, viu, Fagner? E tive uma lesão grave e não tive o respaldo dele. Tive que fazer cirurgia por conta própria. Coloquei na justiça, mas eu falei com ele várias vezes antes para ele me ajudar para não precisar acionar a justiça, mas não tive ajuda. Queria que você falasse sobre o caso do Fagner, Tony. O caso do Fagner é assim, a gente também tem tá no meio dessas ações e que não prestou, assistência, isso aí ele tá errado, porque foi eu que paguei a cirurgia dele no Paraná. Ele sabe disso, que eu paguei a cirurgia dele e a cirurgia dele foi no Paraná. Inclusive, na época, ele ficou na casa, depois na recuperação, ele ficou na casa de um dos goleiros que era da época. Fagner, que tá de campana ligada lá na Bahia, ouvindo, tá aí. A pergunta feita, a resposta dada. E outra coisa. Pois não. O Fagner não renovou e não teve, continuação no 7 para a Série D. Ele ficou ainda treinando no 7 lá, mesmo machucado, ele sabe disso, ele ficou um tempo lá. Ele não foi aproveitado, não foi porque eu não quis, porque não era eu que segurava os jogadores. Eu fazia o que se a comissão técnica falasse, o jogador pode renovar o contrato, a gente renovava. O caso do Fagner foi a comissão técnica que pediu para não renovar, e ele sabe que teve outros jogadores, como o Ribeiro, que voltou para o 7 em 2019, que a comissão técnica pediu para não renovar. E eu até achei estranho, porque foi alguns jogadores, não foi eu que trouxe, foi o Alex, que, na verdade, aquele time lá, todo mundo fala até hoje, uma entrevista que o Chiquinho deu, que ele que montou a equipe. Mas se você pegar a equipe base, que foi campeão estadual,
E uma parte do time, quem montou aquela equipe praticamente foi eu, junto com o Alex Cruz. Foi eu e o Alex Cruz que montamos praticamente toda a equipe. Exatamente, que era o gerente de futebol da época, exatamente. Ô Tony, ó, já vai ter mais polêmica, viu? Essa entrevista aqui vai estar no Spotify, no YouTube. Antes eu falei, Tony, nós vamos conversar. Você tá voltando de Portugal, posso perguntar tudo? Ele falou, pode. Você que tá ouvindo aí, quer perguntar, pergunta, ele vai responder. Você pode concordar ou não, eu tô aqui só para fazer o meio campo. Já tem mais polêmica. Ô Tony, onde que perdeu a mão? Sim. Onde você perdeu a mão na Série D? Por que ficou tanto tempo o 7 com salário atrasado? Teve até protesto, para quem não lembra, né? Os jogadores protestavam antes do início das partidas, sentando no gramado, se não estou enganado, né? Durante ali 30 segundos, 1 minuto. Onde você perdeu a mão? Que você olha para trás e fala, putz, perdi a mão nisso daqui. Primeira coisa, Thiago, não estou isentando ninguém de culpa. A culpa o maior culpado de tudo que aconteceu de 2016, principalmente 2016, sou eu. Porque eu era o comandante, eu era o presidente, era gestor, mas já presidente. Se eu escutei uma proposta e a proposta não veio, ninguém tem culpa, porque eu que deveria ter colocado no papel, deveria ter feito contrato, devia ter me resguardado melhor. Então, não tenho que culpar ninguém. O maior culpado fui eu. Estou aqui para assumir, estou aqui para poder consertar. Mas onde eu errei foi que em 2016, quando nós fomos campeões, naquela Série D, eu não deveria ter disputado. Porque foi uma coisa que já não chegou o dinheiro que foi prometido no Estadual Série A. Aí chegou na Série D, não chegou. No começo, a gente tinha o prazo ainda para passar a vaga para o Operário, porque o Operário terminou em terceiro. E eu fiz uma reunião. Se os jogadores... Eu gostaria também que as pessoas também fossem sinceras. Eu fiz uma reunião com os jogadores e falei para eles, gente, vamos dispensar vocês, não vamos disputar a Série D, porque não chegou aos recursos, eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar. Os jogadores fizeram uma reunião, fizeram, uma coletiva com a imprensa, eu não participei, inclusive o jogador Miller, que estava na época comigo, participou da reunião. E eles colocaram ainda a faixa de uma rede de supermercados aqui de Dourados na frente, fizeram a coletiva e falaram que, não, vamos jogar, sabemos que o presidente está sozinho, sabemos da correria do presidente e vamos até o fim. Só que assim, Tony, se a gente subir, tiver premiação, bilheteria, o que tiver, a gente pega para dividir. Concordei e coloquei o time. O meu erro foi não ter tido pulso, não ter tido a firmeza de falar, não vamos disputar, vamos passar a Série D de 2016 para o Operário e não vamos jogar. Vamos se estruturar para o próximo ano. Esse foi o meu maior erro na minha gestão de Itaporã, 7, e foi não ter falado, não, a vaga fica com o Operário. Ô Tony, duas em uma, ainda falando desse assunto. Houve um certo orgulho, porque tinha tido aquela confusão com o Operário. Houve um travamento entre 7 e Operário, para quem não lembra, não só de disputas semifinais, a final, mas também de disputa em Copa Verde. Houve um bater na mesa, não, o Operário precisa entender que o interior também existe, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, diante da situação que você acabou de revelar, que não tinha chegado nada, que você conversou com os jogadores, por que você tirou o Aloysio Chulapa do comercial e levou para o 7, sabendo que o time já estava com dificuldade financeira? Porque no caso do Aloysio, nós tínhamos o pagamento do Aloysio era um empresário à parte, né? Então não saía da folha. Tanto que o Aloysio andou falando algumas coisas aqui em Dourados e tal, mas o Aloysio ele saiu do 7 com o que foi combinado, não ficou devendo nada para ele. De bater na mesa e falar, não, nós vamos jogar no lugar do Operário? Não, na verdade não. Na verdade a gente achou que chegaria o dinheiro, eu achei que chegaria o dinheiro, achei que teria o apoio e a vontade era grande que o 7 disputasse um torneio nacional. Porque quando eu assumi o 7, na apresentação dos jogadores, da comissão técnica,
eu falei que nós íamos, naquele campeonato, não falei que ia ser campeão, mas falei que a gente ia ter uma das vagas para a Série D. Bem, o nosso link aqui avisou que vai expirar em 10 minutos, então não saia daí. Eu vou tocar uma música e o Tony Montalvão vai continuar falando, tem mais pergunta para ele. E o próximo tema é Mauro Marino. Mauro Marino. O Tony vai explicar por que tirou ele do Novo, como foi a relação, por que ele não continuou. Tem muita polêmica pela frente. Tony, 3 minutinhos, já te mando um novo link pra você continuar. Não vai embora não, hein, Tony? Tá bombando. Não, Rapidinho, Leonardo e Bruno e Marrone, a rotina. Música, futebol e cerveja. Já voltamos. Leonardo, Bruno e Marrone, a rotina. Estamos com Tony Montalvão. Foi só para trocar o link aqui, porque o Mitch apresentou essa frescura hoje. Tony, o Mauro Marino era, para quem não lembra, era técnico da base do Novo Operário. Foi campeão, inclusive, pelo Novo Operário, levando o time a Copa São Paulo, né, de maneira inédita. Em 2017, disputou a Copa São Paulo, estava prontinho para começar o estadual contra o Comercial. E aí você fez a proposta e levou ele para o 7 de setembro. Por que Mauro Marino foi o seu escolhido após a temporada do Chiquinho Lima por aí? O que você viu nele que casava com as suas ideias? E por que, em tão pouco tempo, apesar de classificação na Copa do Brasil, o 7, para quem não lembra, eliminou o River do Piauí, por que durou tão pouco tempo? Se eu não estou enganado, ele foi embora, ele pediu demissão, né? Segundo foi divulgado à época, antes de terminar o campeonato com o time já classificado. O Mauro, na verdade, a gente começou com o Sacramento, né? Que era um cara do Rio de Janeiro, que trabalhou muito tempo no futebol do Norte e Nordeste do Brasil e teve sucesso, foi algumas vezes campeão lá. E ele teve muito sucesso lá no Nordeste. Tivemos um contato com ele, ele veio para Dourados, fez a pré-temporada toda aqui, até fez um jogo contra o Novo do Mauro, perdeu, tomou acho que uma goleada, depois perdeu também para o time do Comercial, que era o Márcio Bittencourt, que é ex-jogador do Corinthians também, perdeu também. E a gente foi jogar a Copa Verde. E empatamos em casa 1-1 e perdemos de 1-0 para o Ceilândia no Distrito Federal. E a cobrança em cima dele foi grande através da torcida e ele mesmo, após o jogo, falou para mim, acho que a torcida não gosta, eu tenho outras propostas. E acabamos a gente trocando pelo Mauro. Fiz uma proposta para o Mauro sabia, né, que o 7 teria, até achou, né, que o 7 teria, porque depois nós fomos eliminados na fase final na semifinal pelo Novo, teria mais condições de chegar ao título, aceitou nossa proposta e veio. E a gente tinha também a Copa do Brasil, que era um atrativo. Ele fez história, né, porque ele passou pelo River, 1-0, e fomos jogar contra o Sport Recife, lá em Recife, onde perdemos 3-0, e no hotel mesmo o Mauro pediu para mim colocou o cargo dele à disposição. Eu não aceitei, falei para ele que não era horário, nem momento, nada, todo mundo estava de cabeça quente, triste pela derrota, mas que a gente conversava quando chegasse em Dourados. Chegou em Dourados, nada aconteceu, não conversamos nada, fomos para o jogo contra o Águia, num sábado à noite, empatamos em 1-1, e no domingo, após o jogo, já teve umas conversas e tal, ele colocou de novo o cargo dele à disposição, e falou para mim que era por causa de alguns jogadores. O relacionamento, na verdade, o Mauro não deu certo no 7 por causa do relacionamento dele com os jogadores. E eu marquei, no domingo era a folga dos jogadores, após o empate no sábado 1-1 contra o Águia. Eu marquei uma reunião, não dei folga, marquei uma reunião no CT, os jogadores compareceram, os jogadores colocaram o ponto de vista deles, principalmente os líderes do grupo, e o Mauro colocou a dele, e o Mauro falou, para mim, eu prefiro sair. Foi aonde ele saiu e nós trouxemos o Ney César, foi a primeira passagem do Ney, a primeira e única, né, passagem do Ney pelo 7. Foi o ano que eu falei para você que eu errei muito, porque eu troquei de treinador aquele ano 4 ou 5 vezes. Sim, eu esqueci do Emanuel Sacramento, bem lembrado, começou a temporada. Você falou que o Chiquinho é difícil na questão do relacionamento com o grupo, né, principalmente na questão da derrota.
E o Mauro? Porque a gente tem um histórico do Mauro, né? De ter vários problemas de relacionamento com o elenco. Inclusive, o Mauro ficou anos no Aquidauanense, Costa Rica, Comercial, Novo Operário, 7 de setembro. Aí volta pro Aquidauanense, onde ele está novamente, né? Comandando na base. O que é mais difícil, o Chiquinho ou o Mauro na gestão do elenco, o Tony? Eu vou falar para você, né? O Mauro comigo não teve maiores problemas, não. O problema dele mesmo foi com o elenco. E quando perdi, ele vinha colocar o cargo à disposição. Chegou uma hora que a gente aceita, né, meu? Não tem jeito. Mas o Mauro, para mim, sabe, foi um cara que foi foi um cara muito bacana. Não me deu dor de cabeça, não me criou problemas fora isso. Então, eu vou falar para você, dificilmente eu trabalharia com um dos dois. Por causa do Mauro, por causa dessa situação que eu já conheço. E por causa da relação dele com os jogadores. Mas é um cara extremamente do bem, mas como chama, se fosse para escolher um dia para salvar de um penhasco, salvaria o Mauro Marino. Rapaz! E a comissão do Mauro, o Tony? Porque a gente ouve dos bastidores o seguinte. É bom lembrar que o Mauro nunca ganhou o título estadual, né? Ele tem vários trabalhos consagrados de base. Revelando jogador, levando o time para a Copa São Paulo, mas no profissional bate na trave sempre. Há um bastidor que a comissão técnica, que geralmente é ele e o Heriberto, estão sempre à frente, né? Aí eles levam uma ou outra peça para onde eles trabalham. Uma certa arrogância por ter, por exemplo, feito o trabalho que foi feito com o Aquidauanense, né? Um time, na época, sem nada, sem recurso, levado à Copa do Brasil, desbancando, por exemplo, o Comercial, que foi o primeiro grande feito do Aquidauanense aqui no estado, lá em 2011. O Mauro, você falou que, se pudesse, salvaria o Mauro do penhasco. E o pacote, Mauro Marino, é fácil ou é complicado? Quando eu digo pacote, é a comissão junto. Eu vou falar para você, eu trabalhei mais que uma vez com o Betinho, um cara que para mim aqui trabalhando comigo me ajudou muito. E o preparador de goleiros que eles trouxeram ficou pouco tempo, então não posso avaliar, mas quem eu poderia avaliar é o Betinho. Mas até andei conversando dias atrás com o Betinho, mas no momento, como a gente veio com uma proposta de sanar as dívidas, trabalhar com base, então eu prefiro trabalhar no total, no 100%, sabe, estruturar novamente, trabalhar com pessoas novas, ver como que para dar uma oxigenada no trabalho. Então, nesse momento eu não queria voltar a trabalhar com as pessoas que eu já trabalhei. Estamos conversando com o Tony Montalvão ao vivo no Música, Futebol e Cerveja, sem censura. Tony, aí veio o Basílio Amaral, né? Depois do Ney César você citou, levou o time até a semifinal. Ninguém esperava que o Novo chegasse à final. Ninguém. Principalmente eu. É porque a gente via dentro de campo o que estava acontecendo. Aí então, uma fatídica declaração do então presidente do Operário, após o empate 2-2 com o Novo Operário no Morenão, ele dizendo que os jogadores do Novo Operário, que o Operário brigava por um patamar e os jogadores do Novo Operário jogavam por um prato de comida. O time deu liga, arrancou, eliminou a Águia Negra, que era a melhor campanha de novo, eliminou 7, vitória por 1-0, depois empate sem gols, e acabou perdendo o título para o Corumbaense. Se eu não estou enganado, um jogo ou dois da Série D ficou com o Ney César, e aí você escolheu Basílio Amaral. Com todo o respeito que o Basílio merece, foi auxiliar muito tempo, mas eu não vejo no Basílio predicados para ser treinador. Ney César até tem várias restrições, né? Eu falo que o Ney César precisa dar um F5, como vários técnicos que precisam. Mas o Ney tem uma história aqui, história de acesso, história de título, com o Corumbaense, que foi campeão, ele que começou o trabalho. Enfim, meu caro Tony, Basílio foi um grande erro ou não? Antes de falar do Basílio, falar só uma coisa do Ney. O Ney é um cara extremamente confiável. Tanto trabalhando o trabalho dele, como pessoa. Então, é um cara extremamente confiável. Essa é uma coisa que o Ney sai à frente de muitos treinadores, para mim. E do Basílio foi assim, o Ney, a gente ia acabar de perder ser eliminado no estadual,
onde o 7 perdeu por salto alto, achou que atropelava o Novo a qualquer momento, porque eu vi jogadores naquele dia entrando no ônibus, dando risada e falando lá em casa vai ser diferente. Um minutinho só. Falando que ia ser diferente, que iam fazer 2, 3 e no futebol não é assim. Porque a gente, no papel, no papel não ganha jogo, mas a gente era um time mais organizado e melhor. Os caras, na verdade, até esses dias atrás eu falei com aquele, que era o volante deles, um bem forte mesmo, o Maguila, né? E o Maguila falou para mim, vocês também concordam, vocês perderam no salto alto e é na nossa força de vontade de ganhar, chegar na final, pelo menos por causa do dinheiro da Copa do Brasil. E sobre o Basílio foi assim, foi uma coisa foi um ano que você pode ver que eu troquei de técnico 5 vezes, estava fazendo muita coisa na loucura, sem planejamento nenhum, na tentativa, como eu falo, futebol é dinheiro e planejamento. Não adianta ter só um, não adianta ter só o outro. Se não tiver os dois, não vai. E eu trouxe o Basílio, ótima pessoa, educado, mas eu falar para você, inventou muita coisa, colocou o Buru de central, de zagueiro, colocava, não sei, fazia umas coisas que um dia eu falei para ele, a gente já está ferrado. Só que se você for inventar contra o Lusiânia e a gente tomar de goleada, eu nunca fiz isso, eu te mando embora pela imprensa. E eu não fui naquele jogo. E foi o que aconteceu. Aí quando voltou, ele falou, não, mas não precisamos conversar, só vamos acertar e você sai. Mas eu vou falar para você, como pessoa, um cara educado, um cara que sabe conversar, mas como treinador, para mim, não deu certo, não daria certo de novo, eu não traria. O Fábio Dorta até informou, né? Eu não me esqueço que o Basílio foi demitido dentro do avião. A informação era que o Basílio não era técnico do 7, mas dentro do avião. Depois do Basílio, se eu não estou enganado, foi quando você colocou o Márcio Santos de interino no final da Série D. Foi isso, né? Foi isso mesmo. Aí conversei com o Márcio, falei, Márcio, você é um cara que falou para mim que quer parar. Nós estamos numa fase que a gente precisa já pensar no próximo ano, porque esse ano já foi. Nós somos o segundo pior time da Série D. Eu peguei e falei para ele, já foi, a gente precisa trabalhar para o próximo ano. Você não aceita a missão? Ele pegou e falou assim, presidente, aceito. Porque ele já vinha também com algumas dores também, de lesão, tudo, né? A idade, querendo parar. Ele aceitou e colocamos o Márcio. Hoje o Márcio é treinador, se eu não me engano, do Sub-17 do Londrina. E aquela temporada, aliás, depois de todo esse caos, né, que foi 18, 19 e 20, né? 18 e 19, o 7 semifinalista 2 vezes e com um time bem modesto. Eu não sei quanto era a folha na época, mas era um time que a gente não tinha expectativa nenhuma. Um do Márcio Santos, que caiu para o Operário. O outro é do Valdir Fortini, que caiu para o Águia, se eu não estou enganado, Águia. né? Isso. Águia. O jogo do Operário, inclusive, para mim foi o melhor jogo do Celso e do Operário do Celso que sairia da fila naquele ano. O jogo em Dourados foi um jogo perfeito. Mas realmente foram 2 times modestos, o Tony, e que você conseguiu entregar mais com menos nesse seu tempo aí em Dourados? Eu acho que sim, porque em 2018 a folha salarial era 75 mil. E no ano seguinte foi 60 mil reais. E o Valdir, de 18 para 19, ele leva o 7 à Copa São Paulo, né? Desbancando o Operário, por exemplo, né? E aí fica pro time profissional e cai na semifinal. Eu lembro, primeiro que a campanha foi espetacular e eu não tenho o menor problema aqui de criticar e elogiar, porque o nosso serviço é esse. O nosso trabalho é fazer o torcedor pensar e o atleta, o treinador, quem é envolvido com futebol, o árbitro, ele tem a cada quarta e domingo 90 minutos para calar o crítico. E eu dizia que aquele time do 7 que disputava o Sub-19 abusava demais da bola longa. E aí o Valdir tentava, né, de outras maneiras, construir jogadas. Me lembro também que o primeiro jogo aqui em Campo Grande, porque o 7 foi punido, pegou, se eu não estou enganado, 4 jogos de punição.
O Keverson e o Baiano também pegou vários jogos e o Certo teve que jogar fora do Dourados. Teve uma discussão feia do Hilário com o Valdir aqui em Campo Grande. E pra mim, mostrava que não havia comando. Teve um bastidor depois dessa discussão no gramado, não teve, Tony? Que fez o time aparar suas arestas e caminhar naquele estadual, não teve? Aquele jogo nós pegamos, acho que foi 4 jogos de suspeição, 3 jogos. A gente tinha que jogar mais de 100 quilômetros de distância de Dourados. Aí o primeiro jogo nós mandamos em Campo Grande, foi contra o Águia, perdemos foi uma goleada, né, 4-0. E ali eu achei até que seria por coisa da estreia, apesar de perder de 4-0, mas o Águia também estava já treinando, um time bom. Mas assim mesmo a gente não aceita, né? 4-0. E aí no jogo seguinte nós fomos jogar contra o Costa Rica, perdendo para o Costa Rica 1-0 no final do jogo. Ali eu vi que tinha alguma coisa de relacionamento entre o técnico e os jogadores. Porque até o senhor Thiago, falava que ele levou o time a fazer uma boa campanha. Fez mesmo. Mas muita gente, para você já sabe que eu já te falei, muita gente não sabe da reunião que teve na minha casa. Eu estava sozinho em casa, minha família estava no interior de São Paulo de férias. E eu, na área de lazer da minha casa, tinha uma mesa bem grande de madeira. E eu marquei com o Hilário, com o Ribeiro, tinha mais um jogador e tinha o Otacílio. E o Valdir. Eu marquei uma reunião para saber o que estava acontecendo com o elenco. E se tinha alguma coisa entre eles, entre os jogadores. Na verdade, é assim, os jogadores não queriam correr porque falavam que o Valdir não queria eles. O Valdir falava que eles não queriam correr porque não queria ele. Aí eu tive que chegar uma hora, isso aí, se você perguntar para esses jogadores, eles não podem te falar, não sei se o Valdir vai te falar, mas os jogadores te falam, inclusive, essa semana eu falei até com o Tacílio Neto, que está nesse momento, ele está na audiência, e ele falou para mim, eles falaram que está acontecendo isso, era relacionamento mesmo entre os líderes com o Valdir e o Valdir com os líderes. E o Valdir falou naquele dia, falou, não, todo mundo então vamos se fechar aqui, vamos trabalhar, a única coisa que eu vou pedir para que eu quero fazer uma alteração. Quero colocar o Fernando Hilário na reserva e trazer o Roger Rapaini de titular. Eu falei, você é o treinador, você que escala. Mas a partir do momento que você escalar, tem que escalar quem está bem. E o Rapaini é um goleiro que a gente tem uma segurança, uma confiança muito grande nele. Então, para mim, eu não via problema. E fomos para o jogo contra o Aquidauana. Ganhamos lá de 2-0. O Roger pegou 1 ou 2 pênaltis ainda. E foi aonde deu aquela subida no negócio. Aí, o relacionamento entre o Valdir e os jogadores se fecharam. Todo mundo ficou bem e o time deu aquela alavancada. E se eu tivesse condições na época de contratar mais 2 ou 3 jogadores e colocado na mão do Valdir, as coisas poderiam ter sido diferentes naquela semifinal contra o Águia. Apesar que teve também muita coisa que a gente não tinha como controle de jogador nas saídas da noite. Teve muito jogador ali também que quebrou na noite. Parece ser um problema em Dourados, né? Até o Dourados também passou por esse problema aí nos últimos anos. Um negócio assim inacreditável. Ô Tony, com o Valdir você voltaria a trabalhar? Você falou de treinadores que você não escolheria mais. Valdir, você trabalharia com ele na base ou no profissional? Com o Valdir não tem problema nenhum. Uma grande pessoa, um cara educado, um cara trabalhador. Com o Valdir não tem problema nenhum. Com o Valdir, se tiver a oportunidade de trabalhar, volta a trabalhar sim. São 11h24, estão partindo para a reta final e as perguntas estão chegando, já vou repassá-las ao Tony Montalvão. Aí, você por várias vezes sempre disse que tiraria o time do campeonato e tal, e finalmente você tirou na temporada 20, Tony. Conte tudo, por que razão na temporada 2020 o Tony Montalvão entregou a carta de afastamento à federação. Porque todo ano que eu falava que ia tirar, sempre tinha uma reunião após
após falar que ia, não, pô, a gente não ia dar o dinheiro, a gente não ia, empresários, a gente vai apoiar, o time vai, tudo bem. Quando chegava na data que começa, porque o campeonato não começa no dia que o juiz, que tem a primeira partida e o juiz vai apitar, ela começa 2 meses antes. Tem passagem, tem alimentação, tem equipamentos, tem material esportivo, passagem de jogador, uma série de coisas. E as pessoas acham que o campeonato só vai começar quando o árbitro apita, e não é assim. E eu falei assim, sabe, dessa vez eu não vou errar, porque cada vez mais, se eu não parar e também não me reciclar também, porque chegou uma hora que eu falei assim, nossa senhora, eu estou ficando desatualizado, sabe, eu cheguei bem no Mato Grosso do Sul, esportivamente, montando boas equipes e já montando estava, mas não estava mais acertando no lado de melhorar a gestão, e eu precisava parar, aprender coisas novas para melhorar a gestão. Quando você fala em reciclar, o sistema do futebol do Mato Grosso do Sul fez você regredir na sua carreira profissional? O próprio Endrigo mandou uma pergunta aqui, Tony. Um abraço para o Carlos Corsato, da Rádio Futebol Interior, que está na escuta. O Endrigo, deixa eu só achar a pergunta do Endrigo. Um abraço para o Everton Ferreira, tá de Campana ligada também, ouvindo o nosso Música, Futebol e Cerveja. Pergunta para o Tony, depois de tantos e tantos anos com confusões na organização do campeonato estadual, não está na hora de uma mudança na organização da competição? Eu queria que você respondesse o Endrigo e dissesse se vir para o Mato Grosso do Sul fez você regredir profissionalmente no entendimento do que você acreditava ser o ideal numa gestão de futebol. Eu vou falar para você, eu trabalhei em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Fui campeão São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Mas a minha melhor fase esportiva, melhor fase de trabalho foi Mato Grosso do Sul. Hoje, se eu sou um cara ainda que tem, sabe, fiz alguma coisa, fui campeão, eu devo ao Mato Grosso do Sul. Acho que o futebol no Mato Grosso do Sul, muita gente critica o Cesário. Eu acho que se o Cesário tem culpa de alguma coisa, a culpa dele é ser paternalista. Ele é paizão de todo mundo, ele resolve as coisas de todo mundo. Porque se ele fosse mais duro com as pessoas, ele não seria tão cobrado. O erro está em cada um cuidar da sua casa, cada clube cuidar e fazer o melhor que pode para a sua casa, sabe? Profissionalizar o seu clube. Se todos os clubes se preocupar em profissionalizar o seu clube, nós vamos ter um futebol muito mais forte. E isso não depende da federação. Tony, isso aí a gente tem batido sempre, né? Principalmente na questão do arbitral, nas documentações necessárias. Agora, você falou do Cesário. Você participou do pleito eleitoral. E eu vou te perguntar, você votou? E se votou no Cesário e por quê? Porque é a pergunta que todos os torcedores fazem e eu tenho feito a todos os dirigentes que eu tenho entrevistado. Por que a escolha da continuação do Cesário? Na verdade, eu não participei, né, como chama, da votação. Eu só vim quando eu nem sabia que tinha tido a votação. Eu já cheguei próximo no dia que eu fui para Campo Grande já era a posse do Cesário. Mas se você tivesse votado, teria votado no Cesário ou teria feito uma outra escolha? Depende de quem fosse a outra chapa. Olha aí, ó. Me fala 2 nomes que você acha que poderia ser para ver se eu votaria. Uma, infelizmente, não está mais entre nós. João Félix. O João Félix, eu votaria no João Félix. Ilie Vidal. Eu já não votaria porque ele tem não como pessoa, ótima pessoa, ótimo presidente, mas o Cesário nessa parte, todo mundo pode falar que sai isso aí, você sabe, nos grupos. O presidente é torcedor do Operário, mas ele nunca, eu como presidente do clube, nunca tive influência do Cesário em resultado, nunca fui prejudicado. Se eu fui prejudicado foi porque o meu time entrou, que nem realmente entrou de salto alto em 2017, contra o Novo, uma organização da minha parte, mas como presidente não.
O meu que eu ia ficar com o pé atrás, mesmo o Félix também sendo presidente de clube, mas é que o Águia é um adversário que a gente. Hoje eu falo, a gente tem as nossas rivalidades. O Águia é um rival muito forte do Sete. Então, eu não votaria no Elie por causa que ele é um rival, um presidente de uma entidade que é rival muito forte do 7 de setembro. Então, eu não votaria. Muito bem. 11h30, meio-dia e meia em Brasília. Tony, você voltou de Portugal, ficou lá vários anos. Para quem não sabe, o Tony é empresário, né? E aí eu não vou, é o trabalho dele. Leva jogador, traz jogador, oportuniza chances. Pela primeira vez eu vou falar, né? Porque não toquei no assunto, mas o Tony é o elo. Então, se ele não quiser responder, também tá tudo certo. Alguns dias atrás fiz uma crítica ao Coruja e o Coruja não entendeu a crítica que eu fiz a ele e acabou indo para agressão. Ô Tony, você levou o Coruja para Portugal. Então, no meu ponto de vista, o cara sai do Mato Grosso do Sul, onde nós temos o penúltimo futebol do Brasil, e tem uma oportunidade em Portugal, você tem que agarrar de tudo quanto é maneira. Eu queria que você falasse por que o Coruja não ficou em Portugal. Quando eu levei o Coruja, ele foi para um clube chamado Sertanense, que era da CNS. A CNS era equivalente à terceira divisão nacional. Era um clube que treinava durante o dia, era um clube que tinha um estádio que é um dos poucos ainda da terceira divisão que tem a grama natural. É um clube que o presidente é um cara pulso firme, é um Eurico Miranda português. É um cara que o time, ele está lá há 16 temporadas como presidente, o time nunca caiu. E o que faltou pro Coruja ficar nesse clube, que ele queria ficar nesse clube, foi um pouco mais de ter calma, ver que ele tinha que ter uma adaptação. Chegar lá, o treinador, num dia de almoço, o treinador já não gostou, porque lá os caras têm aquele negócio, você não senta numa mesa para almoçar de boné, aí foi falar com ele tirou o boné, jogou no chão. Quer dizer, já foi criando algumas coisas e o treinador chegou e falou, pode ser bom jogador, mas eu não vou querer. Nisso nós levamos ele para o ginásio Figueirense, que era equivalente à quarta divisão, uma série D Só que treinava à noite, o lugar era mais frio, a cidade era pequena. E aí o Coruja pegou e falou, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Eu ainda falei para ele, Coruja, tem que ter calma, porque às vezes não é o salário que vai ganhar um salário muito alto. Mas ele tinha uma proposta já para voltar, acho que até para o Costa Rica, que ele voltou, ele foi para Costa Rica. Mas era um jogador que se ele tivesse um pouco mais de calma lá e pelo futebol europeu, pela estatura dele, a qualidade dele, hoje ele estaria no mínimo uma segunda divisão, porque o Igor Vilela foi num clube, que não foi eu que levei o Igor, não foi eu, foi outro empresário. O Igor foi para uma divisão mesma que o Coruja foi, e o Igor foi campeão, sendo muito importante pro elenco. O Igor teve muita participação, com gols, com assistência, como o Maicon Douglas também, o Maicon zagueiro de Campo Grande também foi muito importante, e subiram para a segunda liga. O Igor, eu acho que não quis ficar, porque daí logo em seguida ele foi emprestado de novo para um outro time da terceira, que era o Oliveira do Hospital, e ele não quis ficar. Mas o Igor fez um campeonato muito bom na terceira, subindo o time para a segunda liga. E o nome dele até hoje é falado, né, na região. Vila Franquense, no norte, né? Tá na segunda divisão ainda, né? Tá. E o nome dele até hoje é falado. Tem muita gente que fala que não deveriam ter emprestado ele, que deveriam ter aproveitado ele na equipe. Mas o Igor tem porta aberta lá, né? O Maicon também, o Maicon teve uma contusão lá. O Maicon não voltou porque quis também, porque o Maicon teve uma contusão. E na época o gestor do clube era um brasileiro que não deu tanta importância, porque aliás, não cumpriu com o Vila Franquense o que tinha combinado. E o Maicon teve que voltar para o Brasil para poder se recuperar no Brasil. Mas o Maicon cada ida na área era um gol. Realmente muito forte, o herói do Ceni no título de 2014.
Tiago, meu irmão, na escuta sempre. Uma base de atletas sub-20, sub-21 com atletas do Mato Grosso do Sul. Montar essa base treinando e dando condições. Quando chegar a Série B ou até mesmo a A aqui do MS, contrataram 6 jogadores mais experientes. É loucura isso? Queria entender. Abraço ao Montalvão, que mantive contato uma época atrás e me pareceu preocupado com o nosso futebol. Seja bem-vindo, caso volte, sempre bom ter novas pessoas, novas ideias. É o Sérgio Pavão, meu caro Montalvão. Me parece, pelas conversas que nós tivemos fora do microfone, que a sua ideia é essa. Você falou pra mim, você pode falar, Tiago, você tá louco, eu não falei isso, tô desmentindo você, mas você falou pra mim, não quero saber de título, não quero saber de acesso, preciso reestruturar o 7 para que a gente possa ser autossustentável. A ideia do Pavão não está fora do que você anda pensando, né, Tony? Não. Hoje o futebol do Mato Grosso do Sul deveria ser igual às regras da Bezinha de São Paulo, né? A quarta divisão de São Paulo. Deveria ser sub-23. E liberar mais uns 4, 5 jogadores acima da idade. Isso seria uma ideia muito boa de se colocar. É claro que eu penso em acesso, mas se tivesse como conciliar base e profissional. Mas a gente sabe que às vezes a base não é de uma hora para outra, não é que nem pastel, que você coloca ali e já tira ele. A base você tem que dar o tempo. Inclusive eu trabalhei 3 anos num clube de Portugal, e a base de Portugal, dos times pequenos, o jogador paga uma taxa. Só que ele disputa o campeonato, ele tem o material, ele tem tempo para desenvolver o trabalho, ele não é mandado embora. Lá eles não têm a pressa que a gente tem de negociar jogadores. Lá, para ter ideia, tem jogador. Eu apresentei um jogador pro Rodrigo Grau, chamado, marca esse nome, Felipe Helvas, há 2 anos atrás. E o Felipe Helvas foi para lá para jogar no Sub-23. Ele era do Pedras Rubras. Eu falei pro Felipe, o Rodrigo Grau me ligou, falou para mim, você tem alguma coisa boa aí? Eu falei, tem um zagueiro aqui, um central aqui, 1,95 m, forte, tá jogando na equipe A, e você poder aproveitar ele aí, né? Ele tá pro Sub-23. Hoje o Felipe Helvas está na equipe A do Portimonense, no profissional, é titular absoluto, e ele tem uma multa rescisória de 20 milhões de euros, e essa semana saiu no jornal A Bola e no Record, semana passada, que tanto o Chelsea como o Chelsea, a Roma e o Milan estavam interessados nele e já tinham feito proposta de 16 milhões de euros. E os times da Turquia foram até descartados, porque ele não queria nem escutar a proposta. Então, quer dizer, trabalhar com jogadores que já podem subir para você negociar, hoje é o melhor caminho. É onde você sabe o seu futuro. Uma coisa que muita gente às vezes vê você falando aí, acho que a gente não troca ideia, a gente, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, mesmo lá em Portugal, sempre falei com você. Você sabe que eu sempre estou participando do programa de sábado, escutando, sempre mando mensagem para você. Uma coisa que há 5 anos atrás você já vinha falando e eu gravava, que o futebol ele não é despesa, ele é investimento. E é o que, para você ver como base, que é hoje. Né? A base é o investimento. Coloca o que o Portimonense investiu nesse jogador nesses 2 anos e o tanto que vai faturar nessa venda. Sem dúvida nenhuma. O Edson do Carmo, parabéns pela entrevista com o Tony, muito boa. Eu falei pra vocês que ele não ia pipocar e que ele ia falar tudo. O Roberto Xavier tá perguntando as 53 camisas que você tá devendo pra ele do 7 de setembro. Ô Roberto, agora eu vi 4 ontem divulgadas, até divulguei. Pelo menos 4 você vai ganhar, viu, Roberto? E o Noé Faria, o Tony, ele mandou a vermelha, que é toda linda também, do 7 de setembro. A vermelha não tá de modelo, Tony? Puta, eu vou falar pra você, essa tal da vermelha, todo mundo quer a vermelha. Mas tá dando problema por causa da cor. O pessoal hoje em dia tá politizando tudo, né? Cara, é só uma camisa, a cor do 7, pô. Vermelho, azul e branco. Os maldosos disseram ontem pra mim, quando eu divulguei, até porque eu divulguei bem claro, que o amarelo lembra o Dourados, e a nova atualização da logo
Lembra a última logo do Ceni, que hoje mora no céu. Até o Paulo Teles comentou no seu Facebook, né? Que ele adorou o amarelo, porque lembra o Ceni e tal. Agora, falando em Dourados, Tony, a pergunta que não... Tem mais uma pergunta que chegando já já. Já já um abraço pro Paulo Bento, já já eu mando pro ar. Ô, Tony, o Marcos Araújo e o Giovani fizeram você se mexer? Você estava muito acomodado lá em Portugal? Ou você já tinha planos realmente de fazer o Sete voltar às atividades? Se dependesse tanto do Giovani como do Marcos, eu nem voltaria. Primeiro uma coisa, os caras estão com um time forte, estão com dinheiro em caixa, e era para mim ter medo e nem voltar. Mas não tem nada a ver com eles, não. Sabe, o Giovani também é outro que eu sempre converso, mesmo lá em Portugal, a gente troca ideia, o Marcos também. Mas não foi por causa deles que... Não, eu achei que estava na hora, que o Sete é uma marca que não pode morrer, que o Sete é um time que foi construído lá atrás, lá com Alex Lima, Paulo Campione, com Sidney Camacho, com o irmão do Coca, né? Esqueci o primeiro nome dele, que foi que começou o Sete. Eu acho que a gente não podia, a torcida do Sete sempre saudosa, mandando mensagem no Messenger para mim. Só que eu falei para eles, eu só vou voltar numa hora que eu ver que eu quero trabalhar muito bem a base. E começaram a me pedir muitos jogadores, porque eu tenho um escritório também lá no Porto, né? Há 6, 7 meses atrás eu montei um escritório lá no Porto. Aí foi onde eu coloquei jogador agora no Sub-19 do Benfica, no Boa Vista, no Celta de Vigo, na Espanha. E aí não tem jogador de base para a gente levar, sabe? E a gente liga para cá, os caras, tô mandando tal jogador para tal lado, mas eu não tenho jogador assim. E eu tô vendo que quem tá ganhando dinheiro é quem tá mexendo com base. Não ganha na hora, não é uma coisa também, já vou mexer amanhã, vou ganhar. Não, isso aí leva tempo. A gente vê aí o trabalho do Náutico, a gente vê o trabalho do Fabinho no União ABC, isso aí leva tempo, não é de uma hora para outra, não é achar que mexeu hoje, daqui um mês já tá colocando jogador também, não. Ô, Tony, você cogitou, né? Até divulgamos que o Sete poderia ir para Carapó. E queria que você falasse por que você cogitou ir a Carapó, por que não vai mais para Carapó e como é que você vê essa disputa por espaço no futebol douradense, porque os tradicionais, veja bem, com todo o respeito que o Sete e o Dourados merece, os tradicionais são o CAD e o Biratã. Infelizmente, ambos moram no céu. O Operário também nunca pegou e vestiu a capa e falou, não, nós somos o protagonista desse negócio. E aí surgiu o Interflorida, que começou e parou, até como União, né? Antes do União virar União ABC. E o Sete e o Dourados estão aí ocupando essa faixa. Tá difícil fazer futebol em Dourados, por isso essa tentativa de Itaporã, de Carapó. Como que você vê essa concorrência agora? Você volta com o Dourados, campeão da Série B, vice da Série A, quase foi para a final de novo. Você vê como salutar ou você realmente pensa em mudar o Sete de Dourados? Não. O Sete a gente cogitou levar para Carapó, inclusive tive com o prefeito deu toda a autorização para a gente trabalhar, para disputar a Série B. E só que a gente ia para lá porque o Douradão acaba como chama, se eu não me engano, julho acaba os laudos. Daí vai ter que renovar. E também surgiu uma situação que falaram para mim, que depois eu conversei com o secretário de esportes de Dourados e falei também com uma outra pessoa e falou que existe essa situação, mas não está aprovada, não tem a verba, que era a manutenção e a reforma do Douradão. Ele falou, não, por enquanto não tem nada disso. Se vai ter que correr atrás dos laudos de novo para colocar e pode jogar, tendo os laudos, vai poder jogar no Douradão. Então a gente, como lá já tem o Operário, e o Operário está brigando também por uma situação de disputar e ficar na Série A, não existe o porquê do Sete sair de Dourados. A gente tem que correr atrás, ajudar, sabe, no que pode, ver o que eles também podem ajudar a gente, através da Secretaria de Esporte de Dourados, para a gente conseguir esses alvarás. Mas até no hino, né, já leva, né, o 7 de setembro,
é orgulho do povo douradense. Não adianta a gente ficar mudando de cidade. E tinha duas situações que eu lembro do passado, que o clube mudou, quando voltou, acabou. Uma delas foi o Matsubara, que você conhece muito bem a história, saiu lá de Cambará, foi para Londrina, quando voltou, não foi mais recebido do mesmo jeito. E o outro foi o Barueri, que saiu, né, que era o Grêmio Barueri, e virou o Grêmio Presidente Prudente. E quando voltou, acabou também, porque a torcida também já não... E o outro que vai acontecer a mesma coisa daqui 1 ou 2 anos, você pode ter certeza, é o Oeste Barueri, que era o Oeste de Itápolis, saiu para ir para Barueri, eles estão querendo voltar agora, e aí o prefeito já falou, em Itápolis não joga mais, enquanto eu for prefeito. Exatamente. Tony, reta final aqui, o Paulo Bento está perguntando, bom dia, tô na escuta, pergunta ao Tony, qual valor ele acha necessário para disputar uma Série D com chances de subir? Eu vou falar para você, se você tiver hoje... Acrescente a isso, né, Tony, que mudou, né? No seu tempo era uma regionalização, né? Você vê esse ano o grupo que o Operário tá, é um grupo terrível, né, Tony? Sim. Mas, Thiago, em 2016 eu dei uma entrevista e essa entrevista caiu, como chama? Como se eu tivesse o orçamento. Eu falei que o ideal seria um orçamento de 3,5 milhões de reais. Hoje, para você subir de uma Série D num grupo igual ao Operário, você tem que ter, no mínimo, para brigar ali, 5 milhões. 5 milhões. Ou você fazer um trabalho de todo ano estar ali na Série D e no terceiro ano você brigar mesmo. Mas se você não estiver fazendo um trabalho de todo ano estar na final no ser campeão, ou que eu espero que tenha a segunda vaga da Série D para os próximos anos para o Mato Grosso do Sul, como já tivemos anteriormente. Mas se não tiver, tem que ter pelo menos 5 milhões e outra coisa, fazer um trabalho de planejamento, de contratação, fazer aquelas listas igual o Mauro Cruz, que trabalhava no São Paulo, trabalha no São Paulo, mas antigamente tinha ele que fazia as contratações, que era 10 listas de jogadores. É 5 milhões. No outro. É 5 milhões para toda a Série D, milhões. Ou é 5 milhões desde o início do ano até o final do ano por mês? Não. 5 milhões a Série D toda. E também é óbvio que não vai virar um time do nada, né? Esse time tem que vir desde o estadual, né, Tony? Não, tem que vir desde o estadual e falar para você. E mesmo o time sendo campeão, você tem que fazer uma estruturada, 5, 6 jogadores, porque às vezes a Série D é uma coisa, a estadual é uma coisa, a Série D é outra. Você pega times de São Paulo, Rio, Minas Gerais, que o nível está lá em cima. Então você tem que trazer jogadores até desses estados para compor o elenco. Muito bem. Ô Tony, o Marcos Araújo foi muito afobado em algumas declarações, tipo, não jogamos sem público, não jogamos fora de Dourados, não isso, não aquilo. Como é que você vê aí o seu, hoje, único, né, adversário em campo? Lembrando que vocês trabalharam juntos, né? No início do 7 de setembro ele fazia parte lá do seu trabalho, não fazia? Fazia. O Marcos foi um grande parceiro no início, ele que ajudou muito. Na verdade, foi um incentivador para mim vir para o 7. Eu não vou falar que ele foi afobado, porque eu também já cometi eu cometi muito erro de falar, sabe? O meu era como chama, redes sociais e microfone. Se eu visse na frente, eu já estourava. Quer dizer, daí a gente vai aprendendo, sabe? E onde eu estava morando em Portugal, vou falar para você. Lá você aprende mais ainda a ter a paciência, pensar no que vai falar. Então eu não acho que ele errou. Assim, não posso falar que ele errou. Mas ele devia ter pego muita coisa como chama, de exemplo do que aconteceu comigo. Porque eu acho que eu poderia ser exemplo para muita gente do que não fazer. Tony, o 7 te quebrou? Atrapalhou sua vida pessoal? Na verdade, assim, até falo para muita gente, colocamos muito dinheiro mesmo, e ficou muito dinheiro para trás. Hoje o 7 para minha vida andar, eu preciso resolver essas partes das trabalhistas. Porque se eu não resolver, eu nunca vou ter paciência, eu nunca vou ter, como chama, paz na minha vida.
Ah, mas é paz assim para você dormir? Não, é até para receber, para poder negociar, para fazer as coisas, para entrar mais dinheiro. Hoje, se eu tiver, que nem eu falo para as pessoas, se elas dessem voto de confiança de aceitar o que o juiz trabalhista está pedindo, eu sei que em menos tempo a gente vai ter condições, a gente vai chegar uma hora, eu vou fazer uma oferta para poder quitar tudo de uma vez. Mas se eu não chegar e quitar essas dívidas e não negociar e não começar a pagar, aí sim eu posso falar que o 7 não foi uma coisa boa na minha vida. Mas não é que o 7 não foi. Foi a gestão que eu fiz que não foi. Hoje, para o torcedor ter noção, pro ouvinte, em quanto estaria a dívida do 7 de setembro? Hoje, todo mundo fala que 300 mil paga, não paga. Hoje a dívida do 7, para pagar ela, R$ 1 milhão. R$ 1 milhão é a dívida que vem lá, como o Tony explicou durante toda a entrevista, que vai estar disponível no YouTube e no Spotify, desde 2016. Tony, e agora? Série B tá aí. Pois não, pode falar. E outra coisa, eu vou ser bem honesto. Não adianta as pessoas achar que, não vou tirar, não vou fazer negociar com o Tony. Porque dinheiro na minha conta no Brasil não entra mais. Na conta da minha esposa já não entra mais. Porque se entrar na conta dela, ela é casada comigo, vai bloquear. Carro, não tem carro no meu nome. Empreendimento, não tem mais nada no meu nome. Quer dizer, se for puxar o carro que eu ando, o carro hoje está no nome de uma empresa de um escritório de advocacia que é do meu irmão. Quer dizer, eu poderia ter hoje, eu poderia entrar para mim hoje em torno de 300 mil por mês, eu não posso assinar os contratos que poderia ajudar, esses 300 mil que poderia ajudar no pagamento das trabalhistas, eu não posso assinar os contratos porque não tenho a certidão negativa. Se as pessoas colocar na cabeça, não, vamos aceitar a proposta, ele vai ter a certidão negativa e com isso vai ter o dinheiro, eu tenho certeza que quando chegar janeiro, fevereiro, a gente, no mais tardar, vamos colocar chutando, daqui um ano a gente tem o dinheiro para pagar todo mundo. Em vez de parcelar em 36 vezes, a gente tem como parcelar em 8. Tony, você estava muito sossegado lá em Portugal, cuidando dos seus negócios, né? É óbvio que quando há uma dívida, fulano é caloteiro, ciclano é caloteiro, já fiz negócios com você, como já fiz negócios com o Marcos Araújo, já fiz negócios com alguns dirigentes. Nunca nenhum dirigente deu calote na Rádio Futebol na Canela, nem por onde eu trabalhei. Voltar é dar a volta por cima, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo? Como chama? O que me fez voltar foi acertar as coisas e se o trabalho, que nem eu falei, a parte esportiva foi boa, mas eu quero fazer uma parte igual eu fiz esportiva ou melhor na parte de gestão. Então é para dar a volta por cima sim, é para fazer o 7 voltar a fazer o que fazia e melhor. Muito bem. Eu vou printar a imagem do Tony, vou mandar lá para Portugal, porque ele disse que é torcedor do Porto. Um torcedor do Porto jamais usaria o abrigo do Boa Vista, que é o maior, sacanagem, que é o maior de Porto. Tony, pro torcedor que já tá cantando, ô Dourados, pode esperar, a sua hora vai chegar. Quem que é o treinador pro Sub-20, a gente já informou, é o Leal, né? E pro profissional? Deve ser o Leal, não deve ser, você deve trazer um outro profissional, conte tudo. O profissional vai depender muito do que vai acontecer agora, principalmente na primeira fase do Sub-20. Eu estou acompanhando os treinos do Leal, estou vendo que ele é um cara que os jogadores com ele têm disciplina, que o trabalho dele é muito bom. E é que nem eu falei, a gente quer um treinador que ele gosta de trabalhar com a base também. Não adianta trabalhar com um treinador que só quer jogador pronto. Porque desde o começo, quando foi para voltar, a intenção é a base. Muito bem. Vamos repetir sempre, o Tony é empresário, é gestor de futebol. Né? Ele é o dono do 7 de setembro, como o Marcos Araújo é o dono do Dourados. Nós temos esses dois casos especificamente em Dourados, visa, obviamente, revelar para gerir o clube, para obter lucro. Isso não há nenhum problema nisso, diante de tantas SAFs que nós estamos tendo hoje no Brasil. Ô Tony, me corrija se eu estiver errado, seu mandato vai até o final da próxima temporada, 2024? O meu vai até 2028.
Ah, 2028, perfeito. Não apareceu ninguém nesse período de inatividade para tocar o set? Ou apareceu e você não sentiu confiança? Apareceu, mas as conversas que tinham era igual esses empresários que aparecem, coloca dinheiro da alimentação no primeiro mês e no segundo pega dinheiro dos jogadores, de alguns empresários, e no segundo sai fugido. Quanto foi para reativar o 7 de setembro? Porque muita gente não sabe, né? Você tem que reativar primeiro na CBF, ele voltando em atividade automaticamente é ativo na Federação de Futebol. Quanto foi essa parte burocrática? Então, na verdade, tem que pagar as anuidades que estavam atrasadas. Como a gente já vinha pagando, a última anuidade foi R$ 9.700, 9.400 e pouco, um negócio assim. A mesmo ausente, o 7 de setembro continuou cumprindo suas obrigações na CBF. Sim, porque senão a gente, vamos supor, o caso do Felipe Helvas lá que foi, se é um jogador meu brasileiro, eu poderia, mesmo eu não estando jogando, eu poderia registrar pelo 7 e emprestar lá para um time de fora. E se eu não tiver com a anuidade paga da CBF e da federação, eu não posso registrar jogador. Perfeito. Tony, teve alguma coisa que eu não perguntei e algo que você queira dizer? O espaço é seu. Que nem eu falei para você, só espero que as pessoas, sabe, que agora vai ter essa audiência coletiva, que as pessoas, a gente possa se entender, todo mundo se entender, para poder colocar essa parte aí, a gente colocar para poder começar a fazer os pagamentos, não cometer os mesmos erros. Hoje também aprendi muito mais sobre contratos, como fazer os contratos, para não ter uma trabalhista futura, não é só o pagar, porque você sabe que teve casos aí de jogador que recebeu e eles colocam futuramente, porque em 2015, 16, até 17, a gente, nenhum clube no Mato Grosso do Sul, praticamente, não estou falando todos, registrava em carteira. Era só o contrato. Aí depois o jogador ele recebe o salário, só que daí ele vai atrás dos encargos trabalhistas, coloca outras coisas, não sei o quê. Então hoje não, hoje nós sabemos como fazer o contrato, como fazer o pagamento dos encargos trabalhistas, tudo para não cair numa futura trabalhista. E outra coisa, teve jogador também, né, eu não vou citar nome, mas quem trabalhou na época de 2016 sabe que teve jogador que colocou na justiça, ganhou a revelia porque colocou o endereço do clube em outro lugar, a pessoa que recebeu nesse outro lugar assinou, nunca jogou, treinou no 7 por 2 meses, porque eu vou falar até parentesco. O irmão jogou no clube, pediu para treinar, treinou, ele ganhou a revelia porque a gente não recebeu, quem recebeu foi outra pessoa, então consta que o clube, como se o clube tivesse recebido, e a pessoa nunca jogou pelo 7. Tony, para quem quiser comprar a camisa, comprar na camisa 10, né, do nosso querido Mauro Cruz, da Gazeta MS. O valor das camisas tem lá à disposição ou tem que encomendar? Não. A partir do dia 26 já vai ter camisa à disposição, diretamente lá na camisa 10, no Mauro Cruz, no centro de Dourados. É ele que está fazendo toda a logística do material esportivo do 7. E a partir do dia 26, agora do 6, já tem as camisas à venda. Olha, Tony, foi um prazer bater esse papo com você. Longo papo, falou tudo. Quem quis perguntar, perguntou. O Tony não se eximiu de nada. Não fugiu de... Obviamente que em algumas situações ele preferiu não citar nomes. E aí, obviamente, nós vamos respeitar. Obrigado mesmo, viu? O espaço está sempre aberto para você e para o 7 de setembro. Eu que agradeço. E você sabe que eu já te falei várias vezes, né, meu? Porque no começo o pessoal falava alguma coisa, eu ligava tirando satisfação. Você também é um cara que não deixa quieto, também fala. Mas depois eu sempre falei para você que eu entendi. Você sabe que muitas coisas que você falou no passado, eu usei isso aí como uma crítica construtiva e tentei melhorar. Sempre, né, como a gente falou do Félix no começo da entrevista, a gente sempre busca o melhor do futebol. Tony, obrigado, viu? Um abraço, sucesso, que todos os planos dê certo, que o 7 volte com força, volte para disputar, independente do resultado de ser campeão ou não. Mas Dourados é um centro do futebol e precisa ter equipes fortes. Um forte abraço. Muito obrigado, Thiago. E quando precisar, sempre precisar, e pode me chamando, meu telefone está sempre à disposição.
Tá aí, Tony Montalvão, tamo indo embora, galera. A última de hoje, Capital Inicial com Lenine. Um forte abraço pra você, lembrando que tem jogo do Galo hoje à tarde, tem final do playoff. Valeu, bom final de semana. Música, futebol e cerveja. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.